Olá, maninhos, bom dia, boa tarde e boa noite. Esse aqui é o nosso segundo podcast no Razorcast. Eu me chamo Razor e hoje a gente vai conversar sobre a treta da semana. Eu não gosto de conversar sobre treta, mas essa semana tá valendo a pena. E eu quero também apresentar a vocês meu colega de podcast, meu grande amigo. E aí, galera, aqui é o Volpe e devido a embargos, né, eu só vou poder dar minha opinião daqui a 30 segundos. Hoje é quinta-feira, dia 25/4, tá estreando Vingadores aí, mas a gente decidiu falar sobre a treta do Zangado, que tá dando mais audiência do que o próprio filme do Vingadores. Zangado furou o embargo, dizendo que tinha a devida autorização. Então eu já queria, antes de começar a bater esse papo, Volpe, eu queria que tu me contasse um detalhe da tua semana bacana aí, o que aconteceu durante a tua semana de interessante, ou tu tava só cuidando o Zangado pra ver se ele ia se pronunciar ou não a respeito do que aconteceu? Cara, eu fiquei de olho no que tava acontecendo. Eu, sinceramente, eu não acreditei muito que ele tinha feito isso não, sabe? Pô, quebrar um embargo, né? A gente vai entrar mais pra frente e vai explicar como é que funciona esse negócio de embargo e tal, mas o embargo é basicamente um contrato que diz não fode o rolê. Entendeu? E pô, o Zangado pegar e fazer isso, o cara é profissional, o cara já tá há um tempo aí fazendo isso, ele sabe que não pode. Mas o cara conseguiu se superar, ele conseguiu fuder o rolê. Mas basicamente ele já vem fudendo o rolê alguns lançamentos, né? Então isso aí tá acontecendo há algum tempo. Mas até então a galera tá meio assim, pô, o cara tá vacilando aí, mas pô, é o Zangado. Mas dessa vez não deu, dessa vez, sabe que passar na frente de todo mundo, queimar a largada, como a galera tá falando, envolve muita grana. Envolve muita grana porque são as visualizações de todo mundo. E a galera que trabalha com essa vertente de conteúdo decidiu dessa vez não deixar passar. Porque da outra vez a treta se baseou em indiretas pro Zangado. Mas dessa vez a galera foi bem direta no que falou. E realmente foi o que nosso amigo Volpe disse, que o que é o embargo, para quem não sabe. Trocando em miúdos, basicamente é o não fode o roleto. O que tu pode fazer recebendo o jogo antecipado. Eu recebi o jogo uma semana antes e o embargo são basicamente as regras do que eu posso ou não posso fazer, do que eu posso ou não posso mostrar de conteúdo até o lançamento do jogo, porque querendo ou não, segunda-feira faltavam ainda 4 dias para o lançamento do jogo, e colocar o princípio da história da campanha, isso aí gerou um descontentamento, uma comoção geral. A gente não tá aqui para julgar se o Zangado tava ou não tava errado, a Sony já julgou isso por nós, né, Vô? Eu julgo, tava errado. Não, e tanto tava errado que ele tomou um strike, foi dito aí que a galera pediu para ele remover o vídeo, ele não quis remover, e a Sony foi lá através de uma terceira chamada Muso TNT Limitada e removeu o vídeo do canal do cara. É pra aprender que, tipo assim, o cara pode ser fodão, ele pode ser importante, mas não tá acima das regras, né, cara? Isso é uma coisa importante, porque senão vira uma competição desleal, né? Foi exatamente o que a galera usou ali, que a galera tava conversando no Twitter lá, que essa treta, ela começou no Twitter, foi pro YouTube e depois voltou pro Twitter. Porque o que aconteceu? A galera tava realmente falando da concorrência desleal. Pô, todo mundo recebeu o jogo antecipadamente, né? A galera que tem um canal maior aí recebeu o Edu, o Zangado, o Max, a galera do Combo Infinito, o David Jones, entre outros, receberam o jogo todo mundo ao mesmo tempo e estavam todos respeitando as regras ali. O embargo caiu no dia segunda-feira às 9 horas da manhã. A galera podia mostrar só ali, a galera dando um rolezinho no mapa sem entrar na campanha, apenas ali fazendo coisas genéricas. E porque o gameplay da campanha só podia ser colocado hoje a partir das 9 horas da manhã no YouTube, e o Zangado pulou todo mundo e colocou a primeira hora dele lá na segunda-feira, tanto que o vídeo dele era o 5º no em alta da segunda-feira, porque ele era o único com esse conteúdo no YouTube do World inteiro. Então realmente era uma concorrência desleal, né? E se bobear ainda tava jogando no Easy. Putz, cara, isso aí a galera tava falando, inclusive essa zoeira foi muito mais além, porque depois entrou o melhor amigo do Zangado na discussão ali, que foi o Tiff do Xbox 1000 Grau, ele entrou nessa treta aí também, dando
a opinião dele, e depois o Zangado se pronunciou no Twitter, né, falando algumas coisas ali, e aí ainda a galera agora tá zoando ele porque ele falou que dentre as coisas que o YouTube deu pra ele, deu muitas alegrias, mas deu muita dor de cabeça, como noites mal dormidas, pedra nos rins e dor na coluna, né, problema de coluna. E a galera que é hater dele, tipo o Mil Grau, ele já usou isso aí como argumento para diversos vídeos. Então a parada ficou no Twitter, foi pro YouTube, todo mundo deu opinião, alguns ficaram do lado do Zangado, outros ficaram do lado dos produtores. E eu digo, cara, eu disse até num vídeo que eu fiz no meu canal lá de opinião, eu disse que eu não ia nem me posicionar, porque o ânimo foi tão grande pros dois lados que estava perigoso de se posicionar a favor de um ou de outro, e eu me posicionei basicamente no lado da justiça. Pô, se existe a regra, tem que ser respeitada, mas se o cara tem a permissão, não tem que estar dando tiro nas costas do cara. E aí no dia que eu postei o vídeo do Zangado saiu do ar. É complicado, né? O que você falou a respeito do dor nas costas e noite sem dormir, realmente, eu até entendo o lado dele. Deve ser complicado dormir quando você tem uma montanha de dinheiro debaixo da cama, né? Aí deve dar uma dorzinha nas costas, um negócio assim. Mas nada disso, velho, justifica fuder o rolê, que é basicamente o que o contrato diz, né? Não faz isso. Você pode... Tem as regras lá, você tem permissão para postar algumas coisas, né? No caso, não podia postar a campanha, mas você pode mostrar o mapa, você pode mostrar algumas coisas do jogo, e o cara quis dar uma de esperto, passar na frente de todo mundo, passar a perna em todo mundo, e se deu mal, né, cara? É justiça poética. Deveria ser assim mais vezes, até para as outras vezes que ele pratica esse tipo de coisa. Então, a galera tá dizendo que foi até o tal do karma, né? O cara fez e dessa vez o karma pegou ele. Mas em defesa do Zangado, no Twitter, ele se pronunciou dizendo o seguinte, que ele teve dúvidas com o embargo, não em uma coisa, mas em várias coisas. Perguntou pra Sony e a Sony disse, não, tá ok, pode fazer tua parada aí. Só que, cara, eu vou aqui fazer o advogado do diabo. Beleza, tu pode ter a dúvida, vai lá, fala com a galera da Sony, a Sony deu ok. Então tu tira a trolha do teu rabo, passa pro rabo da Sony lá, ela que se vire. Só que, cara, eu vou dizer, eu sou um canal pequeno. Eu já recebi alguns jogos antes. Eu acho que uma das coisas mais claras que tem é embargo. O nego especifica exatamente o que tu... Por exemplo, vou dar um exemplo do Resident Evil. Os caras dizem que, vamos supor, 4 dias antes, né? Eles dão as datas, mas eu vou usar por dias. 4 dias antes tu podia mostrar as armas do jogo. Mostrar o gameplay, e eles dizem o setor onde pode. Ou seja, o setor pode ser no hall da delegacia e local tal e tal. No segundo dia, tu pode mostrar... sei lá, tal coisa e tal coisa, inventário, o início e tal. Aí, bem grande, pelo menos aqui no embargo da Capcom, em amarelo, não pode mostrar o Mr. X, não pode mostrar a cena do Leon com a Ada no metrô, no minuto tal e tal. Não pode mostrar a Claire, tal. Os caras, pelo menos a Capcom foi assim, especificou tudo em letras garrafais. Vem tudo certinho, Vem tudo cara. certinho. Não existe isso. E aquela máxima antiga também, né, que a gente aprende quando é criança. Na dúvida, não faz. Exatamente, cara, isso daí resume a parada. Tanto que o Zangado se pronunciou dizendo isso aí, e eu acho que ele ficou meio ressentido com a parada, que ele disse que o vídeo saiu do ar, ele disse que deletou, mas o vídeo foi retirado do ar, isso aí não tem que contestar. Quem tiver o link do vídeo e tentar entrar, tá dizendo lá, não, o vídeo não foi nem privado, nem removido pelo usuário, ele foi retirado do ar por direitos autorais. Aí tem a Muso TNT lá, ele disse que tentou sair por cima ainda, dizendo que ele tirou do ar. E aconteceu uma parada meio estranha, que ele disse que não ia mais postar, né? Inclusive hoje dia 25, saiu a análise dele do Days Gone, mas ele disse que não vai mais postar aquele vídeo lá da primeira hora. Não adiantou nada, a galera baixou e repostou, mas por intermédio dele ele não ia repostar a parada. Será que foi um ressentimento, Volpe? Será que ele ficou magoado? Será que ele decidiu... Com certeza ficou magoadinho, chateado, porque é um canal de 4 milhões de inscritos, né, cara? Tipo, ele acha que ele tá acima de tudo. E querendo ou não, velho, é aquela coisa, não vai dar muito mais do que isso, porque você pode ter certeza que pelo menos umas
300, 400 mil cópias do jogo vão ser vendidas através dele. Então, Entendeu? Então, exatamente. Assim, as desenvolvedoras, elas sabem disso. Quem distribui o jogo, eles sabem disso. Então, assim, eles arrumam um jeito de punir, mas também não pode punir muito, porque senão o cara pode ficar ressentido. Entendeu? Agora é ver o resultado disso, o quão ressentido ele ficou, né? Para os próximos lançamentos que vierem. Até porque, como nós falamos, segundo os produtores aí de conteúdo, nossos colegas youtubers, que eu nem me incluo nisso, porque depois eu vou falar um pouco como isso afeta os canais menores, mas a galera mais gigante aí do YouTube, entre milhões de aspas, os colegas de trabalho do cara, ali quem trabalha no mesmo escritório que o Zangado, digamos assim, já vem reclamando disso há alguns meses. A galera vem fazendo um zoom no Twitter desde lá, que se eu não me engano, a primeira vez que eu vi isso forte foi no lançamento do Tomb Raider, que o Zangado 5 dias antes estava com a primeira hora do Tomb Raider, do Shadow of the Tomb Raider no canal, e a primeira hora só podia ir um dia antes do lançamento. Ele já queimou a largada 5 dias antes. E ele fez isso algumas outras vezes, a galera já tá reclamando há um tempo, só que dessa vez o nego não aguentou, né? E aí, até então as empresas estavam fazendo meio que uma vista grossa, só que dessa vez uma grande quantidade de youtubers influentes se sentiram prejudicados com isso e foram até a Sony cobrar um posicionamento dela. E deu no que deu, né, cara? Você vê aí o resultado dessa atitude que ele teve aí, querendo passar à frente de todo mundo, acabou arrumando guerra com todo mundo, né? Ficou todo mundo que posta conteúdo, que produz conteúdo, que depende disso, ficou com ressentido dele e, cara, com toda a razão, sinceramente, eu não vejo nenhuma maneira de conseguir defender ele. Eu sou fã do Zangado, eu gosto muito do trabalho dele, eu acho as análises dele impecáveis, entendeu? O trabalho dele é muito bom, mas o cara tá errado. Ele não tinha por que fazer isso, não tinha necessidade, não era justo com os outros, né? E como eu disse, é um canal enorme. Mesmo que ele seguisse o contrato direitinho, o embargo de forma correta, ele conseguiria ter uma audiência muito grande. Entendeu? Então, assim, não foi justo, não foi certo, e eu acho que a punição dele ainda foi pouco. Eu ainda acho que ele deveria ter uma punição maior. Então, a galera falou realmente disso, de punição, de repente ele não recebeu outros jogos antecipados, a galera tava falando disso aí. E aqui eu quero esclarecer para quem é fã do Zangado. Eu sou muito fã do Zangado, eu também sou, cara. Eu falei lá no podcast anterior que ele é um dos canais que me inspirou a criar o meu. Mas nesse momento, se você é fã, não adianta fechar os olhos e dizer, não importa, o cara é bom, ele pode fazer. Mas não importa, é o Zangado. Cara, é que nem tu tá passando pano, sei lá, imagina que um cara muito, muito influente da nossa mídia aí, Ronaldinho Gaúcho, jogador aí que tá todo mundo usando ele como zoeira. Imagina que ele matou alguém, não, tá tranquilo, é o Ronaldinho. Ou então, sei lá, a Miley Cyrus, não, Miley Cyrus é loucona, né? Alguém que seja, sei lá... Mais da conta. Não, Miley Cyrus eu acho que ela até mataria uma pessoa. Mas uma pessoa que seja o símbolo da inocência, sei lá, o nosso querido Robert Downey Jr., o Homem de Ferro aí, só fazer homenagem ao Vingadores, que é um cara que todo mundo ama, e ele mata alguém. Matou um cara ali porque o cara não botou molho no sanduíche dele. E aí ele mata alguém, mas matou um cara ali do McDonald's, mas ele é o Homem de Ferro, né, cara? É o Robert Downey Jr., então pode. Não pode, cara. Não pode. Não querendo comparar um assassinato a uma quebra de embargo. Mas pros caras foi quase isso, porque a comoção foi tanta. Porque o YouTube já vem com problemas há um grande tempo aí na distribuição de conteúdo, relevância dos canais. E se o cara não fizer aquilo no dia, se ele tiver alguém que... Porque hoje em dia, para quem produz conteúdo, o Volpe ele consome o conteúdo. Por enquanto. Daqui a um pouco ele tá recebendo o jogo antes também. Mas ele consome o conteúdo. Mas pra quem trabalha na parada, quando tu traz o jogo no lançamento, tu já tá atrasado.
tu já tá totalmente atrasado. Se tu não trouxer antes, tu já tá atrasado. Hoje em dia a mídia ficou muito imediatista. Então antigamente o cara podia trazer 3 dias depois o jogo e ainda assim ele tinha um bom retorno. Hoje em dia, se tu traz o conteúdo atrasado, no caso, no dia do lançamento tu já tá atrasado. E aí é o que eu disse lá no meu vídeo. Eu vi uma preocupação desses caras maiores, como o Edu, o Max, entre outros, preocupados com alguém que saiu na frente deles, porque isso prejudicaria o vídeo deles, e sim, prejudicaria. Mas é uma preocupação que a galera menor tem diariamente aí, cara, com o conteúdo. Mas é uma parada porque isso não é culpa de ninguém, isso é culpa do YouTube, né? Então não adianta ficar chorando aqui, dizer, porque eu vi uma galera também que tentou pegar essa onda aí pra chorar dizendo que não, mas o meu canal é pequeno, eu não recebo games e o caramba, acho que ninguém deveria receber. E não é assim, né, cara? A gente sabe que a empresa manda os jogos antecipados pra essa galera porque é um marketing, faz parte do marketing. É o que faz vender, é o que eu falei. Pelo menos umas 400 mil cópias do jogo vão vir por conta do Zangado. Então, assim, é o que vai fazer vender, é isso. São esses pequenos presentinhos que as empresas mandam. Sim, inclusive a galera meio que fazia uma vista grossa pra ele por conta disso. O cara vende, querendo ou não, o cara vende jogo, a análise dele positiva influencia na compra de diversas cópias daquele game. E ainda já entrando no âmbito um pouco aqui do Days Gone, mesmo Days Gone estando meio mais ou menos aí, né? Eu não joguei o game, eu vi algumas análises por todo mundo e a galera tá meio que malhando o jogo. A nota dele no Metacritic também não tá das melhores, não. Não condiz com o hype que o jogo teve, né, na época dos trailers, né, quando foi anunciado e tal. Sim, inclusive a última vez que eu vi o Metacritic, ele tava 7.2 a nota, né? Uma nota de um game aí, às vezes até games indie recebem essa nota aí, ou então o tão criticado game da Microsoft aí, que o último lançamento dela, que foi o Crackdown, teve essa média. Nem lembro como é que tava a média do Crackdown, mas tá essa mesma média aí o Days Gone teve uma série de problemas na produção. Isso aí é uma verdade. Ele foi adiado, se não me engano, 2 vezes. O game começou mostrando uma parada na E3, e se tu jogar hoje o jogo, ele não tem aquela qualidade mostrada, porque ele era um game que foi prometido desde lá do lançamento do PS4, se eu não me engano, né? Quando começou, o PS4 vai sair, aquele trailer do como é que é o nome do protagonista? Nem sei, eu acho que não é Daryl, porque o cara é motoqueiro. Motoqueiro matando zumbi, mas não é o Daryl, eu acho que é Deacon. Vamos chamar ele de Daryl, pronto. Vamos chamar mas é Deacon, né? Deacon até é parecido o nome. Então, apareceu o cara matando uma horda de zumbis ali, com mais de 100 zumbis correndo atrás do cara e se amontoando. E tu vê isso no jogo? Vê, mas não naquela proporção ali, né? O jogo, inclusive eu achei uma parada engraçada, porque o jogo foi atualizado antes do lançamento, saiu um patch de atualização, se não me engano, quase 10 GB aí, para consertar problemas de performance do jogo, né? Tipo, de NPC caindo do céu, NPC teleportando, problema de queda de quadros, cenários que não renderizavam, problemas de, eu preciso, inclusive tá na análise do Zangado isso, o cara precisava pegar um item chave pra missão e o jogo não deixava ele pegar aquele item ali, simplesmente ele não interagia com a parada. Então é um game que deu o que falar. De repente a Sony não tinha nem pretensão de tirar o vídeo do Zangado do ar ali pra gerar aquele hype, só que aí pela pressão da galera precisou tirar, porque talvez o jogo precisasse dessas vendas. O que tu acha? Cara, com certeza, como todo mundo já sabe, ele não é a primeira vez que ele faz uma coisa dessa. Então, ele sempre passou impune, ele nunca teve problemas em postar jogos, quebrar os embargos antes, né? Dessa vez, acredito que foi justamente o que você falou, muita gente reclamando, e por mais que o Zangado venda, ele não vende sozinho, né? Exatamente. Ele precisa, as empresas precisam de outros criadores de conteúdo também para fazer o marketing, para distribuir esse produto. Até por isso, então, por isso que não é só um que recebe, né? Exatamente. Ou a gente fica com um cara que é muito grande e perde todos os outros que também são grandes, mas assim,
não tão grandes assim, ou então deixa do jeito que tá, entendeu? Então, assim, eles tomaram a decisão correta de ouvir a grande maioria dos outros criadores de conteúdo, né, e tirar o vídeo do ar, até para ser uma coisa justa. Mas cá entre nós, todo mundo sabe que depois que caiu na internet, já era, nunca mais Já era. Então, assim, a merda já foi feita, entendeu? É ver como vai ser daqui pra frente. Depois que aconteceu isso, quais vão ser as atitudes daqui pra frente. Porque o vídeo que ele postou já era, já estragou o conteúdo dos outros. Isso mesmo. A galera tá falando isso aí, até me secou a garganta agora. A galera tá falando isso aí que não adianta, cara. Agora o cara postou a primeira meia hora, a primeira hora, né, no caso, e tem uma galera que... O YouTube tem 3 perfis no caso, de consumidores de conteúdo. E é que a galera mais tenta ir atrás é a maioria silenciosa, aquele cara que vê o que aparece na frente dele, às vezes não comenta, às vezes não se inscreve. É isso aí que a galera tenta converter pra si. E quando, tipo eu. E quando o Zangado pega e posta a primeira hora já lá no 5 dias antes, 4 dias antes, que foi o caso do Zangado, essa galera assiste, porque quando chega lá na pesquisa Days Gone, o cara vai lá, vai cair o Zangado com a primeira hora, o cara vai assistir lá e depois ele não assiste mais. Ele não é fiel a um cara, ao fulano, ele não é fiel ao ciclano. Ele vai assistir ali e pronto, ele não vai assistir mais aquilo ali. Ele vai assistir o conteúdo dali pra frente ou nem vai assistir mais. Então é essa galera que o pessoal tenta converter quando chega no canal para se inscrever, deixar o joinha, aquele papo de sempre. É esse pessoal que a galera tenta trazer e que no caso, se fosse postado hoje, seria dividido ali por afinidade. Ou até mesmo pela thumbnail, por quem o cara se acha que é bacana ou não. Ia ser, as visualizações seriam totalmente distribuídas entre eles ali. Só que o Zangado pegou e com essa atitude aí, papou as views de todo mundo. E aí a galera disse, não tinha como deixar passar. Tanto que é o que eu tô falando, o vídeo dele era o quinto vídeo no em alta. Com um vídeo com 1 hora. Isso aí, para os youtubers, um vídeo de 1 hora, que tem, sei lá, mais de 200 mil acessos ali, e é um vídeo que está sendo muito distribuído, é um vídeo que está com toda essa quantidade de tempo, e as pessoas mesmo assim estão assistindo, isso aí gera uma credibilidade, no caso, que a galera chama de influência, pro canal, que chega a ser até desproporcional com a galera. É a mesma coisa, é aquele negócio, o que a galera, inclusive é uma palavra que está sendo usada aí, que é a tal da ética com os colegas de trabalho, porque passou muito à frente, o canal dele foi muito beneficiado com isso, e aí que realmente estava atrapalhando o rolê da galera, que é como meu amigo Wolf falou, que o embargo em palavras simples, é o não fode rolê, é o que tu pode fazer para não estragar o rolê, e aquilo ali foi feito de má fé. Não, porque ele disse que não foi, né? Ele disse que não foi de má fé, mas atrapalhou muito a vida da galera. Inclusive hoje, pelo que eu vi aqui, os vídeos, nenhum vídeo com esse conteúdo da primeira parte do game teve o desempenho que o vídeo Zangado teve, talvez por causa do próprio vídeo Zangado, né? Então, velho, eu fico chateado em ver esse tipo de coisa, porque assim, público tem pra todo mundo, sabe? Tem a galera que gosta de assistir o Zangado, tem a galera que gosta de assistir o Edu. O cara não precisa fazer isso, entendeu? Ele não não tem necessidade de fazer uma coisa dessa. Sim, tanto não precisa que agora ele não vai nem repostar o vídeo. Talvez se ele repostasse seria até mais injusto do que ele deletar e postar de novo, que talvez ele papasse 2 vezes a mesma quantidade de views, né? Pois é. Mas é o que eu digo, então, agora que vamos imaginar aqui um cenário. Tu acha que o Zangado fazendo isso, a Sony deixando esse vídeo quase 24 horas no ar, até acho que foram 24 horas que ficou no ar, isso aí ajudou a vender um jogo que talvez seja problemático? Que é o que eu tô vendo, né? Eu não joguei game ainda, mas eu tô vi alguns gameplays, vi uma galera falando aqui, e eu acho que o que tá salvando o game é a história, porque ele é meio genérico. Cara, com certeza vai ajudar, entendeu? Ainda mais o seguinte, pelo que você falou, ele foi um dos primeiros do mundo, se não foi o primeiro no mundo a postar
a gameplay do jogo, né? A primeira hora. Sim. Me corrija se eu estiver errado. Não, foi sim. A galera tá falando num canal português lá, mas não tem nem a metade do tamanho do Zangado. Então o nego tá cagando pra esse tipo de canal aí. Tá, aí você imagina o seguinte. O mundo inteiro, né? Quem tá esperando pelo jogo vai no YouTube e digita Days Gone. Qual é o canal que vai aparecer? O do Zangado, com certeza. Era o que tava. Eu fiz os testes antes de gravar o meu vídeo à noite. E se tu digitasse Days Gone, o primeiro resultado era o Zangado. Aí você vê, o cara, ele não se limitou ao Brasil. Ele fez a propaganda do jogo no mundo inteiro. Então quem tava esperando pelo jogo, quem tava querendo ver o jogo, assim, esperando para ver como é que funcionaria a história, essas coisas assim, pegou o Zangado como fonte, entendeu? Então você pode ter certeza que mesmo que o jogo não esteja lá essas coisas, muitas cópias vão ser vendidas por conta desse vídeo dele. Por um lado, talvez essa atitude que ele tenha feito, talvez tenha até beneficiado a Sony na venda dos jogos. Sim, tenho certeza que vai vender pra cacete, cara. Porque o jogo já tava hypado, né? E aquele primeiro vídeo Zangado, como não tem nenhuma opinião, é o cara jogando e mostrando um pouco da história que todo mundo queria saber, e mostra, o início do jogo mostra acho que o que tem de mais forte no jogo, que é a história, com certeza vendeu muito, cara. Ficou tipo aqueles vazamentos programados, sabe? Vazamento programado que a galera vaza uma paradinha aqui e ali, que é a própria empresa que vaza pra fazer o jogo ficar mais hypado. Só que foi injusto, né, cara? Eu não consigo deixar de pensar no outro lado. No lado do Edu, no lado do... Sim, eu também não, cara. Não adianta a gente ficar com esse Depende pensamento disso, capitalista, né? Não, cara. Isso que bota comida na mesa deles, entendeu? Eles ganham dinheiro através disso, entendeu? Então, assim, você ter um cara que trabalha com o mesmo tipo de conteúdo que você, passando à frente, assim, de uma maneira desleal, igual ele fez... Então agora eu vou aproveitar que a gente tá aqui já batendo esse papo, que é um papo muito mamilo, é um papo muito controverso, é um papo que gera descontentamento de ambos os lados. E agora eu queria saber a tua opinião sobre um outro papo que até descontenta mais quem é fã do Zangado. Que foi aquele papo que saiu há 3 anos atrás, do Zangado fazer análises jogando no Easy. E o que tu acha disso aí? Bom, análises no Easy, cara, é meio ridículo pensar numa coisa dessa, entendeu? Porque a análise envolve todas as mecânicas do jogo. E você sabe que quando você põe um jogo no Easy, grande parte do funcionamento do jogo deixa de existir. O jogo ele perde grande parte das funções dele, né? Que é a dificuldade, as coisas assim. Então é complicado, velho. Eu acho que é uma coisa que, assim, eu torço muito o nariz de falar, mas eu até concordo com o Tiff lá da Xbox Mil Grau, entendeu? Cara, é uma parada Eu acho que a partir do momento que faz uma análise, você tem que ter a sua gamer tag aberta para todo mundo poder ver as condições que você fez aquele jogo, entendeu? Porque é muito fácil. Eu assisto o vídeo aqui do jogo, a gameplay do jogo, e resolvo fazer minha análise sem ter jogado, sem ver como é que o jogo é, entendeu? Então, às vezes, aquilo que você vê é muito bonito, mas na hora de você jogar é outra experiência totalmente diferente. Então, assim, não existe pra mim análise feita no Easy, entendeu? Não tem como. Então, o que eu achei disso? A forma como foi colocado pelo Tiff ficou meio foda, porque ele meio que quis expor o cara ao ridículo, né? E querendo ou não, é sempre que eu digo, o Zangado precisa de um pouco de respeito, porque ele é o primeiro, ou se não for um dos, é o primeiro youtuber gamer aí. E claro que é um vacilo produzir uma análise no Easy, e pra quem não sabe o que a gente tá falando, há 2 anos atrás, ou eu acho que foi 2 ou 3 anos, quando saiu o Uncharted 4. Basicamente, o querido Tiff não era um menino desconhecido na época, e ele decidiu ele pegou a gamer tag lá do Zangado num vídeo, que no caso era Zangado 2500, era Zangado 2500, inclusive se tentar agora, a gamer tag tá privada lá. Ele pegou a gamer tag do Zangado, ele viu que o Zangado postou a análise, e
sei lá, o diabo, o capiroto falou com o cara, consulta essa gamer tag aí. O cara foi lá, consultou a gamer tag do Zangado, no caso não era nem a gamer tag, é a PSND, né, o ID da PSN dele, e viu que os troféus do Zangado dentro do game estavam ali limitados. O troféu de quem zerou o game era de quem zerou o game no modo explorador, que não é nem fácil, é o muito fácil. Porque, é o caixinha de areia, né? É o caixinha de areia, porque o Uncharted ele tem troféus para quem zera no Very Easy, no Easy, no Normal, no Hard e no Very Hard. Ele tem troféus para todas as dificuldades. E se, vamos supor, se eu zerar ele no Hard, eu ganho todos os outros troféus abaixo. E não era o caso do Zangado, ele tinha o troféu só do Very Easy, que segundo o que pareceu ali, ele quis correr com a análise, não quis ter, entre milhões de aspas, dificuldade, para analisar mais a história do que o fator gameplay. Só que nas análises Zangado, ele analisa inteligência artificial, duração do jogo, né, o tempo de jogo, dificuldade, entre outras coisas. E no Very Easy tu não tem como analisar isso aí, porque tu simplesmente anda e a história avança. Inclusive no God of War foi dividido o fácil, o normal, o hard, very hard, com inclusive o fácil se chama Quero uma História. Aí diz ali que é para jogadores que querem apenas acompanhar a história sem dificuldade nenhuma. E eu acho que fazer uma análise jogando nesse nível é difícil, cara. É difícil porque tu perde tudo do jogo. Tu não sabe se os inimigos realmente respondem como tem que responder. Tu não sabe se a duração de jogo, porque às vezes um combate que duraria 15 minutos dura 5. Então é complicado de tu avaliar isso aí jogando fácil, né? E agora, inclusive, virou uma piada porque o Tiff expôs ao ridículo isso aí, ele usou muito isso, inclusive ele cresceu muito nessa época. Eu posso dizer que foi uma das tretas que mais... é aquele tipo de youtuber da treta, né? E foi uma das tretas que mais deu exposição ao Tiff dentro do YouTube, porque trouxe muitos seguidores pra ele, porque até então o Zangado ele nunca tinha sido questionado a respeito disso, né, Volpe? Até então ele era intocado, né? Porque o cara fazia as melhores análises. Só que, fazer essa análise com pressa de postar conteúdo, de ganhar dinheiro, porque cá entre nós, todo mundo posta esse tipo de conteúdo, Zangado, não é mais por hobby, é o trabalho dele, ele tá lá para ganhar dinheiro com isso, entendeu? E, querendo ou não, no YouTube, quem posta primeiro ganha mais dinheiro. Exatamente. Quem vê, vamos supor, eu vi uma análise no Zangado, eu não vou ver todas as outras milhões de análises que estão no YouTube, né? Então, tu ser o primeiro, o timing da postagem é muito importante. Tu ser o primeiro a postar essa análise é uma vantagem descomunal em cima de outros conteúdos, né? Aí você pega que o cara corre para fazer uma análise que pra mim não tem credibilidade nenhuma, porque é uma análise que foi feita no jogo no Very Easy. É o que você falou, é andar e ver a história, entendeu? Você não tem dificuldade, você não tem o que fazer dentro do jogo. Muitos dos mecanismos do jogo que fazem ele ser uma coisa desafiadora pra você, eles são desabilitados. Então um tipo de análise dessa, assim, pra mim não vale de nada. Só que o cara é enorme, o cara vende muito jogo. Então, assim, pra produtora, pra distribuidora, fica complicado você bater de frente com um cara desse, porque querendo ou não, você precisa dele, né? Inclusive foi o argumento, até vou voltar a usar o Tiff, porque ele é o maior antagonista dessa história aí. Ele é o outro lado da história em cima disso, lembrando que não nos xinguem, não lembrem, não tentem adivinhar a profissão das nossas mães, porque o que acontece, ninguém aqui é fã do Tiff ou não, mas é o que eu sempre digo, eu disse no vídeo passado e volto a dizer aqui, tu tem que ver o conteúdo de todo mundo para saber os dois lados de uma história. A história é como um sábio amigo meu me disse, a história tem sempre 3 lados, o lado de um, o lado de outro e a verdade. Então é sempre bom acompanhar os dois lados, e nessa época o Tiff dizia o seguinte, que ele não ficou só no Uncharted.
Ele disse que o Zangado, por exemplo, analisou alguns Forzas sem zerar o game. Porque, vamos supor, o Forza 2 é ridículo, ele tem 720 corridas. Então, para te zerar o game ali, tem que jogar todas as 720 corridas, é muita coisa. E aí, pegando os troféus, a Gamer Tag, tu vai ali ver que o cara não tem as conquistas a respeito daquilo dali. Ou, por exemplo, a análise que ele mais se prendeu, fala até hoje, que é a análise do Halo 5 Guardians, que teoricamente ele disse que a análise do Zangado fez um desserviço de marketing, né? É o outro lado, né? Uma análise positiva vende muito um jogo, e uma análise negativa de um influenciador gigante faz com que aquele produto deixe de ser vendido. E na verdade ele analisou o modo multiplayer sem jogar, segundo o Tiff. Ele analisou o jogo sem jogar numa dificuldade que realmente trazia um pouco mais precisavam de um pouco mais de experiência no combate. E a gente chega aqui no mundo capitalista, o quanto um influenciador é importante para fazer o marketing de um jogo, que hoje em dia os influenciadores digitais são cada vez mais importantes, né, cara? Sim, com certeza, com certeza. Em relação a vendas, essas coisas assim, das análises, né, desculpa, você para ver o seguinte: o que define a duração de um jogo? Quanto tempo de jogo? Entendeu? Você tem o seu jeito de jogar, eu tenho o meu jeito de jogar. Vamos pegar um The Witcher 3 da vida, Sim, que é um jogo enorme, tem um mundo de coisas para você fazer, entendeu? Você pode levar 200, 300 horas para terminar esse jogo. O cara pode pegar e simplesmente fazer a campanha e zerar. Para ele tá bom, entendeu? Então acho que uma análise ela tem que ser feita depois que você explora tudo o que o jogo tem para oferecer, entendeu? No caso hoje em dia a gente tem os troféus, né? Uhum. Depois que você platinar o jogo, pegar tudo, aí sim você tem know-how suficiente para você virar e falar assim: olha, agora eu posso fazer uma análise desse jogo porque eu sei tudo o que o jogo tem para oferecer. Até é por isso que eu não produzo análises, porque sem receber o jogo, sei lá, um mês antes, porque eu sou um cara chato jogando, cara. Eu sou aquele cara que caminha, que olha o pôr do sol, eu sou muito chato, cara, muito lento jogando. Eu não consigo maratonar. Por isso que eu tenho até um problema com speedrun, cara. Eu não gosto nem de ver, porque a categoria speedrun já me deixa mal, porque é uma parada feita com pressa. E jogar com pressa é uma coisa que eu não consigo, cara. Dá um nervoso, né, cara? Ver o cara passando, correndo, deixando um monte de item pra trás. Exatamente, não só isso, cara, não só isso. O cara, é um cara que, vamos supor, não aprecia o cenário. O cara passa correndo, deixa item pra trás. Eu vi algumas speedruns do Resident Evil, cara, eu tinha quase infartos, porque simplesmente o cara passava correndo por tudo, cara. Ele fazia basicamente, e olha que Resident é um jogo complicado pra isso, porque ele tem milhões de outras coisas pra se fazer, só que se tu fizer só o que é necessário, pô, zero game em 50 minutos, 40 e poucos minutos, como tem gente zerando aí na internet. Acho que o recorde sem usar bug é 55 minutos. Imagina, 55 minutos, um jogo que eu demorei 7 horas pra zerar da primeira vez, porque eu visitei cada cômodo. Pô, tá louco, cara. É uma parada absurda. Mas eu ainda acho que uma análise de um speedrunner seria interessante, que é a análise do cara em cima de como ele joga o game. Só que hoje em dia a análise vem de game, né, cara? Antigamente não, a análise começou lá nos anos 90 nas revistas, não a análise para saber se valia ou não valia a pena comprar um jogo, era uma análise explicando como foi a minha experiência com o jogo. Só que de uns anos pra cá a análise virou uma ferramenta de marketing das empresas, por isso que a galera recebe o jogo antes. Saudade dessa época das revistinhas. Pô, saudade da época da revistinha da Game Informer, lembra da Game Informer? A Press Start. Exatamente, PlayStation Press Start. Tinha Game Action, aquelas que vinham aquela que vinha joguinho. Como é que é aquela que vinha um CD? É a CD-ROM, né? Porra, essa revista CD-ROM, cara. Primeiro Tomb Raider que eu joguei foi da revista CD-ROM, cara. CD-ROM. E vou dizer, naquela época o marketing era diferente. Vinha o jogo tudo pela metade na revista. E se tu quisesse o jogo completo, tinha que comprar. O que você falou aí do speedrunner, cara, eu
Tenho a mesma sensação que você, me dá aquele desespero em ver o cara correndo e deixando tudo pra trás. Mas aí você vê um recorde desse, né? Que você falou do Resident Evil, foram 50 e quantos minutos? 55 minutos. 55 minutos. Você vê, o cara pega um jogo que levou, sei lá, 3, 4 anos pra ser feito e termina o jogo em 55 minutos. Qual é a graça disso? Ah, eu tenho um problemão com isso, Eu não cara. consigo entender como é que uma pessoa consegue... Tá bom, é assim, como eu disse, cada um tem o seu jeito de jogar, entendeu? Mas pra mim não rola, velho. Eu gosto, eu sou igual você, eu sou o cara que vai andando, vai olhando os detalhes do cenário, o reflexo da luz na água, essas coisinhas. Porque, As opções na máquina de refrigerante. As opções na máquina de refrigerante, entendeu? É porque, tipo, tem muita coisa lá, muita gente dedicou muito tempo da vida deles pra botar aquele jogo no ar, entendeu? Pra fazer aquele jogo funcionar. E aí, quando você ignora tudo isso, você tá ignorando a beleza do jogo, entendeu? Pô, quantos jogos eu já não vi que tinha aqueles, os easter eggs, né? Que ficavam escondidos em detalhes no mapa, coisinhas bobas que a grande maioria nunca nem viu, né, velho? Por conta desse negócio de sair correndo pra terminar o jogo logo. Pô, exatamente. E a gente tá vivendo isso hoje, né, cara? Com o fogo lá na Catedral de Notre Dame, lá, que foi disponibilizado o Assassin's Creed, o Unity de novo, e pô, o trabalho que... foi inclusive uma mulher que construiu lá a Catedral de Notre Dame dentro do game, aquele setor do game, e ela passou anos desenvolvendo. 2 anos desenvolvendo. Exatamente. E a parada Quem diria, né, cara? Quem diria? Quem diria? Inclusive, se o Kalil tivesse, ele ia falar que é o Assassin's Creed mais injustiçado da série por conta de como ele saiu, né? E a galera avaliou ele na primeira semana, mas uma semana e meia depois ele já tava sem problema nenhum. Mas aí não adianta, a análise saiu na primeira semana e o jogo não vendeu o que tinha que vender, cara. Se você parar pra ver, tem um site que vende keys de jogos, né? Eu comprei o meu Assassin's Creed Unity pra Xbox por lá. Eu comprei o Assassin's Creed Unity por R$4, cara. Nossa, cara. Entendeu? De tão injustiçado que o jogo é, ninguém dá de graça essas Pô, coisas. é verdade. Eu lembro que um amigo meu, cara, comprou o Unity porque ele era fã de Assassin's Creed. A galera tava malhando o jogo, mas ele disse, cara, eu tenho que comprar só pra ter na coleção aqui. Ele comprou na rede, paga nós, o Walmart, comprou na rede Walmart na época. E o Walmart tava aqui na cidade pequena, cara, tava fazendo uma queima de Assassin's Creed, que os caras tinham comprado, sei lá, 500 unidades e vendeu 50. Pasme, mas há 4 anos atrás os caras estavam vendendo Assassin's Creed a R$49,90, cara, pra PS4. O jogo mídia é física. bom, cara. Eu gostei E o jogo é muito. bom, cara. Depois que teve as atualizações, né, e tal, eu peguei todo esse hate que o jogo sofreu por conta dos bugs, as coisas assim. E quando eu fui jogar, eu me surpreendi. Eles fizeram... A Ubisoft fez um excelente trabalho consertando o jogo. E o jogo é muito bom. Na época, quando eu joguei, eu só tive um probleminha. Que era o modo cooperativo. O modo cooperativo não funcionava muito bem. Mas em relação à jogabilidade, de você completar as missões e tal... bugs gráficos que aconteciam, que foram assim, o principal, né, que escracharam o jogo foi por conta dos bugs de gráfico. Nada disso aconteceu comigo, cara. Eu fiquei surpreso com o jogo e eu gostei. E olha que eu te digo que eu acho que o Unity tá entre os melhores que eu já joguei, velho. Então, eu ia dizer que eu há 4 anos atrás, né, eu sofri do mal da análise. Eu vi uma análise, não vou dizer de quem, mas a máscara era diferente na época. E o cara o cara analisou o jogo de forma negativa e por conta disso eu não peguei o jogo, né? Tanto que hoje em dia eu digo, eu não vejo mais análise de ninguém, cara. Eu pego e se eu vou jogar o game, eu vou lá, eu me informo, eu vou atrás, eu jogo e eu tiro a minha opinião a respeito daquilo. Por isso que eu até digo, o Zangado, ele tem, as análises do cara são demais, foda mesmo. O cara é inigualável nisso aí, ele é o melhor, se não um dos melhores do YouTube na análise. Acho que agora tem outros caras que conseguem bater de frente com ele, mas eu não assisto mais o conteúdo dele por conta dessa
essa influência que ele causa. Ele pode influenciar positivamente alguém para algo que eu talvez não goste, ou então negativamente alguém para algo que talvez eu vá gostar. Então eu procuro saber. E na época do Assassin's Creed eu sofri disso e joguei ele agora 4, quase 5 anos depois. Porque a Ubisoft estava entregando de graça o jogo e eu decidi dar uma chance. Inclusive eu fiz uma live, eu e o Kalil, cara, me impressionei porque o jogo é bom, cara. É muito bom. Inclusive tem coisas, elementos dentro desse jogo que são melhores que os Assassin's Creed que saiu agora por último, o Odyssey, o Origins, que eu achei demais, cara. Por exemplo, o parkour daquele jogo é o melhor de todos, cara. Eu ia falar isso agora, a movimentação daquele jogo é linda, é linda. Exatamente, é uma parada que na época eu deixei de aproveitar por conta de uma análise. Então, todo o papo girou em torno disso, porque sair na frente é uma vantagem, e sair na frente com a opinião positiva é uma vantagem para a empresa gigante, porque vende, cara, vende. Você falou, eu concordo contigo em relação a isso, a parte de não ser influenciado, né? Tanto que quando eu vou procurar alguma coisa do jogo, eu nunca procuro análise nem nada, é sempre gameplay. Eu procuro ver como é que é a gameplay do jogo, se a gameplay me atrai. Se eu curtir a gameplay, aí eu procuro saber, compro o jogo e vou jogar como é que é. Às vezes a história não é tão boa, entendeu? O jogo pode decepcionar um pouco, mas eu sempre me baseio pela gameplay para poder decidir se eu vou jogar um jogo ou não. Eu tive até uma decepção uma vez. Eu não sei se você chegou a jogar, era um jogo do 360. Se eu não me engano, o nome do jogo era Dark, que você jogava com um cara que tinha virado um vampiro, era um jogo de stealth. Ah, sei, pô, lembro, a maior decepção da minha vida com o jogo de vampiro foi isso. Eu vi o gameplay, eu vi as coisas, eu falei assim, cara, esse jogo vai ser muito bom, cara. E aí quando o jogo lançou, já fui lá correndo, comprei o jogo. Velho, eu joguei porque eu paguei pelo jogo, porque se eu tivesse a opção de devolver... Foi triste. Eu tive esse problema com o Deus Ex, né? O Mankind Divine, é o último que saiu, se não me engano. O Deus Ex, eu não sei qual é, o último Deus Ex, eu nem lembro qual é, porque eu decidi entrar na saga por ele. Aí disse, vai ser bom, eu vou comprar os outros, que na Steam, inclusive tá uma promoção, tá por R$40 todos os outros Deus Ex antes daquele. Cara, eu achei que aquele jogo ia ser tão bom, mas ele era um jogo tão que não era nada, nem um pouco pra mim. Nem um pouco pra mim. E é um jogo que todo mundo fala bem, cara. É um jogo que ele é cult, né? É um jogo que, pô, ele tem umas discussões filosóficas. Tem o primeiro, ele é primeira pessoa, terceira pessoa em outros elementos, ele é RPG, ele é o cacete. E pra mim não serviu, cara. Eu não consegui nem ter reembolso na Steam, porque eu joguei mais de 2 horas. E aí eu fiquei muito puto com isso, cara. Eu sei como é que é isso, cara. Eu tenho um exemplo, é o Fallout 4. Nossa. Eu nunca tinha jogado Fallout, eu joguei o Fallout 4. Eu acho o jogo legal, mas é o que você falou, não é pra mim, não é o meu estilo de jogo, entendeu? E olha que eu adoro RPG. Mas, porra, aquele estilo de jogo, assim, o cenário, a ambientação do jogo não me atraiu, eu não consegui jogar Fallout 4. Me arrependo muito, tenho muita vontade de jogar, de conseguir jogar, né? E é um jogo aclamadíssimo, né? Porra, foi o jogo do ano, né, cara? Exatamente, o jogo que fez o acesso do Pornhub cair. Porque é um jogo, é o que eu digo, cara, são jogos que realmente são, tem aquele jogo que é bom e não é pra mim, e tem aquele jogo que não é bom mesmo. Então, vamos supor, tem o Fallout que também é bom e não é pra mim, tem o Deus Ex que, pô, a galera ama o Deus Ex e não é pra mim, não é um jogo pra mim. Então, é tenso, cara, e eu fui vendido pelas análises também, né? Tipo, agora esse último Deus Ex, ele sei lá, na época os caras estavam falando do Deus Ex, a gente tava falando do Vingadores hoje, ele fecha o arco do fulano lá com chave de ouro, eu disse, pô, agora sim, tá na hora, vou comprar vou entrar em Deus Ex, e aí, pô, entrei e me ralei. Aí você vê a quantidade de jogo que não deve vender por conta de uma análise meia boca, uma análise feita no Very Easy, um negócio assim, entendeu? E às vezes o cara pega, faz uma análise, no caso do Zangado, né? Faz uma análise do jogo no Very Easy, fala que o jogo
tem uma jogabilidade legal, mas que a história é muito boa, mas a inteligência artificial é ruim, que o jogo não oferece desafio. E às vezes o jogo é um puta jogo que deixa de ser jogado, né? Deixa de ser. Não fica famoso. A pressa de lançar o conteúdo faz ela correr com o negócio e fazer uma avaliação uma review terrível, entendeu? Assim, é triste pensar, pelo ponto de vista de quem desenvolve, que todo o trabalho dele está na mão de um grupo de pessoas que não tem nada a ver com o desenvolvimento do jogo, entendeu? Eu vi isso aí, a galera falando, inclusive na época que a galera recebe o jogo antecipado, e a gente bate muito um papo sobre isso aí, né? Vamos supor, a galera que realmente trabalha com esse tipo de jogo, às vezes não recebe. E aí, o público que tá esperando pra falar daquilo dali, vamos supor, eu sempre dou o exemplo do Kalil, né? O Kalil, ele é, pra mim, um dos melhores canais de Assassin's Creed do YouTube. Ele produz mais conteúdo que a própria Ubisoft de Assassin's Creed. Com certeza não, produz mais conteúdo que a própria Ubisoft de Assassin's Creed. E aí ele não recebe o jogo antes. E a galera, ele tem uma quantidade bacana de seguidores ali que querem saber de Assassin's Creed. Aí quem recebe é o fulaninho das candonga lá, que não sabe nada do jogo. Ele vai fazer uma análise do jogo, não sabe como é que funciona. Aí ele não vai conseguir fazer alguma coisa, vai se frustrar, fazer uma análise negativa da parada. E quem realmente que precisa saber daquilo dali, não tá sabendo ainda. E aí às vezes atrapalha nas vendas, porque aí tu pega um cara que entende realmente Assassin's Creed e faz uma análise foda lá e vai dizer, não, a parada é assim, é bom, isso e aquilo, porque tem esses fãs de jogos, né? Vamos supor, se há um tempo atrás tivesse um canal de Assassin's Creed que tivesse feito a análise do Unity, talvez o resultado fosse diferente. Mas hoje em dia a galera que recebe o jogo antes, eles recebem por conta de um projeto de marketing. É o famoso Robocop, lá o novo Robocop, quando o cara pega e diz, bota a cor preta porque os caras vão gostar, porque preto é tático. Tu lembra disso aí? Do Michael Keaton lá, que ele é o board de um homem só, o cara é o CEO e ele é marketing. Ele diz, bota preto porque vai dar certo. O cara lá na empresa, manda pro cara porque o cara tem 7 milhões de seguidores, ele vai mostrar pra não sei quantas mil pessoas, isso aí vai dar número. Então o cara não quer saber se... Aí acontece uma parada que aconteceu há um tempo atrás, que eu vi um cara gigantesco receber um jogo que eu achei muito bacana, a galera falou muito bacana, ele recebeu o jogo antes e falou mal do jogo. O cara passa a vida inteira dele desenvolvendo o jogo lá e tal, e depois o resultado do trabalho dele vai ser julgado por uma pessoa, porque se aquela pessoa falar que o jogo é ruim, 7 milhões de pessoas que seguem ela vão achar o jogo ruim. Exatamente. E a gente tá num período que o tamanho do teu canal dita a verdade, né? Se o cara falou aquilo ali é verdade. Eu já vi isso positivamente e negativamente para área de jogos, do cara dizer, não, tal coisa é isso. E o cara tá falando uma abobrinha inacreditável, mas o tamanho dele, ele confere a verdade. Isso aí é uma loucura, né, cara? Inclusive esse negócio de ser um trabalho da vida, às vezes o engravatado que destrói o trabalho, porque o cara, não, tem que lançar. Tem que lançar. Aconteceu isso com o Fallout 76 ou 79, sei lá, que o último Fallout que saiu. 76. Que, o nego meteu pressão na equipe e o jogo saiu cagadaço, cara. Saiu um churume de diarreia maluco. E que os caras não tiveram nem tempo de recortar os documentos lá no Photoshop, que saiu com borda branca o negócio. Foi uma loucura, cara. E aí é aquele negócio, né? Um ano, até a análise que eu vi, o cara dizendo, não, daqui a um ano esse jogo vai estar perfeito, mas daqui a um ano não vai ter ninguém jogando, né, cara? Porque se o jogo não tá bom no lançamento, se ele não tem um feedback bacana no lançamento, nego não compra, velho. Ainda mais aqui no Brasil, que o dinheiro é suado, cara. Tu vai pagar, por exemplo, um Mortal Kombat aí tá custando quase R$400. Tu acha que o nego não esperou uma análise pra ver se o jogo valia ou não a pena ser comprado, pagar R$500 no jogo, cara? Aí você para pra ver como é que funciona, né, velho? Uma pessoa detém o poder de... Uma pessoa não, né? Um grupo pequeno de pessoas detém o poder de definir se um jogo vai bem ou não. Isso é complicado. E o que você falou, né? Daqui a um ano o jogo vai ficar bom. Cara, um jogo ele tem uma sobrevida de 6 meses, dependendo. A grande maioria
é um jogo que você vai jogar por 6 meses, 3, 4 meses, entendeu? Depois disso, o jogo morre. Ninguém mais quer saber dele. Ah, tem jogo que tem vida útil de um mês aí, cara. Vou dar o exemplo aqui do próprio Days Gone, que vai sair amanhã, nem saiu ainda. E o nego já tem o vídeo, quase o jogo inteiro no YouTube. Esse jogo, por ele não ter um suporte multiplayer, ele ainda é um jogo de mundo aberto, mas é um jogo que se foca muito mais na história. Eu vi umas análises nego dizendo que o jogo é repetitivo pra cacete. É um jogo que tem uma sobrevida de um mês. O nego vai jogar só pela história. Eu vou ser apedrejado agora, mas um bom exemplo disso também é o God of War, né, cara? Ah, não, God of War é porque eu até uso o meu canal como exemplo aqui. O God of War e o Devil May Cry. Ainda vou dizer aqui o canal lá que o principal, que a gente traz isso muito como carro-chefe. O God of War, se eu não fosse um canal de God of War, eu tinha jogado uma vez só. E pela história tinha zerado de repente no Very Hard pra ver como é que é. E o Devil May Cry. Os canais que ganharam Devil May Cry junto comigo, o único que continua trazendo conteúdo sou eu, porque a galera jogou, zerou e pronto, morreu. É aquela vida útil da campanha e de repente um extrinha e deu. Hoje em dia, por exemplo, o Assassin's Creed já é diferente. O Assassin's Creed ele tem uma sobrevida de 1 ano, às vezes 1 ano e meio, porque vão saindo DLCs que vão complementando a história, né? Inclusive tá saindo conteúdo, saiu conteúdo essa semana do Assassin's Creed Odyssey, que é um passo à frente da história. A parada de Atlântida lá absurda, cara. E é um jogo, uma empresa que sabe dar uma sobrevida pro Assassin's Creed, que deixou de ser anual, ficou, sei lá, 1 ano sim, 1 ano não. E mesmo assim o jogo sai num ano, ele tem uma sobrevida até a metade do outro ano. É o que garante, né, cara? Porque gasta-se muito tempo e muito dinheiro desenvolvendo um jogo desse. Então faz mais sentido você, ao longo do tempo, ir inserindo conteúdo novo nele, do que simplesmente pegar, lançar o jogo e jogar aquilo fora, começar um outro, jogar aquilo fora, começar um outro, entendeu? Eu acho que até para quem compra o jogo, é bom você comprar um jogo sabendo que você vai ter suporte para ele ao longo de vários meses, né, cara? Para você poder continuar jogando e tal. Que é o que você falou, o dinheiro nosso aqui é bem suado, né? Não é qualquer um que tem 300, 400, 500 reais para gastar em jogo todo mês. Não, e outra coisa que, só pra não tomar, eu saio muito do rumo, mas os jogos agora, por exemplo, free to play, ou esses jogos que tem um foco bem grande no multiplayer, eles têm a parada agora da Seasons, né? Season 1, Season 2, e aí tem a galera tá sempre dando suporte, trazendo coisa nova pro jogo se manter vivo, que, vamos supor, o Overwatch, por exemplo, é um jogo que saiu aí há quase 4 anos atrás, que o nego tá jogando até hoje e gastando dinheiro no jogo até hoje. Então, meu querido amigo Volpe, depois desse bate-papo gostosíssimo que tivemos aqui a respeito de quebra de embargo, a respeito de furar a fila, de queimar a largada e, né, de não fuder o rolê e zerar no Very Easy, o que a gente tirou de bacana desse papo aí? Quais são tuas considerações finais a respeito disso? Bom, eu sinceramente acredito que ele, no caso do Zangado, ele teve o que merecia, agiu de forma injusta com seus colegas de trabalho e você sabe que é o que você falou no início, né, cara? É o karma. O cara vai fazendo isso, vai repetindo, uma hora o karma pega, né? E se tem uma coisa que a gente aprendeu no final dessas contas é não foda com o rolê. Se você receber um jogo de graça, cara, segue o que tá escrito lá, vai ser melhor pra você, você fica bem visto, entendeu? Você tem chance de continuar recebendo jogos e tal. Então vamos além disso, leve isso pra sua vida. Se alguém te contou alguma coisa antes da hora, cara, não sai dizendo pra todo mundo aí, não queima largar, leva isso pra vida, cara. Isso pode te ajudar na tua vida e muito. Não fode com o rolê de ninguém, não estraga. O cara tá te contando, pô, velho, tô comprando um carro novo, só não conta pra minha mulher. Só vão contar depois que ele chegar lá em casa. E aí, pô, quando vê, o cara pega e fala do carro e gera uma separação por causa que o cara, pô, fudeu o rolê, né, cara? Então isso aí dá pra tirar pra vida essa parada. Siga uma filosofia da negação plausível. É isso aí. Pra quem não conhece, qual é a filosofia da negação plausível? Diga pra nós aí. Negação plausível é o seguinte: vou te contar um segredo. Não me conte um segredo, porque quando alguém me perguntar, eu vou falar assim, eu não sei de nada, e é verdade, você não vai estar mentindo.
Exato. Perfeito, cara. Então, nesse clima aí, desse bate-papo bacana, falando que o Zangado queimou a largada e queimou o vídeo dele, saiu do ar, nesse clima aqui, que não foi very easy, desse bate-papo, foi muito bacana, aí 1 hora conversando com vocês, foi inacreditável. A gente termina esse podcast aí, mais um podcast aqui no canal Razorcast. Então é aquele negócio sempre, né? No finalzinho, se você assistiu até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, indica pra alguém esse podcast aí, porque o podcast é isso aí, cara. Esse bate-papo você pode ouvir ele fazendo alguma coisa, ou lavando louça, ou sei lá, dormindo, ou ouvir dormindo é difícil, mas deitado, relaxando, ou no metrô, ou no ônibus, escutar. Essa é a moral do podcast. É um bate-papo super descontraído. Então, curtir o canal, compartilhar com os amigos aí o podcast é bacana. E também deixe sua opinião aí, que a gente vai estar lendo os comentários de vocês no próximo podcast, as opiniões que vocês colocarem nesse podcast ou perguntas que vocês colocarem nesse podcast, a gente vai ler no próximo. E usa a hashtag RVResponde, né? Razor e Volpe responde, pra gente saber se vocês querem que sua pergunta seja respondida no próximo podcast. Então é isso aí, meus queridos. Vamos terminar esse podcast por aqui. Volpe, alguma coisa para dizer pro final, aqui antes da gente terminar? Dúvidas, sugestões e ameaças de morte é só deixar nos comentários que a gente responde no próximo podcast. É isso aí então, meus queridos. Um grande abraço, muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!